de Deus, Espírito, te quero em mim, dentro de mim, preciso de ti, eis-me. Diga comigo, Senhor Deus, eu quero a tua palavra para a transformação do meu viver, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Deixa eu mostrar algo importante para você. É uma instrução que o apóstolo Paulo ele mandou a Timóteo através dessa carta, e ele está dizendo assim, ó, como juro-te. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eu vou na tradicional, que nós já conhecemos há bastante tempo, Almeida revisada, corrigida. Como juro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Primeiro eu quero que você tenha esse entendimento, ele vai julgar, né? Vai ter aquele dia, né? Muitas vezes nós não compreendemos aquele dia chamado hoje. Na verdade, o hoje que nós conhecemos é hoje, por exemplo, hoje é domingo, né? Então nós conhecemos o hoje, o domingo. O hoje de Deus pode ser o amanhã meu. O hoje de Deus pode ser o amanhã seu. O hoje de Deus muitas vezes ele está se referindo ao dia onde haverá o julgamento. A Bíblia diz que o que acontece? Que cada um de nós havemos de comparecer ao tribunal do Senhor Jesus. Cada um, pastor, cada um. Não vai ter aquele que não, você não precisa de vir diante do tribunal de Cristo, não. Todo mundo. Todo mundo. Qualquer um, pastor, qualquer um que viveu nessa terra vai ter que vir diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, então, ele vai recompensar cada pessoa segundo o comportamento dela, segundo a obra dela, segundo o tipo de vida que ela teve aqui na terra. Eu fico observando a preocupação, o medo das pessoas em morrer hoje, né? Essa pandemia que nós estamos enfrentando. E eu até compreendo uma pessoa que não conhece a Cristo, que não conhece a palavra de Deus. Eu compreendo a pessoa estar preocupada, eu compreendo a pessoa ficar com medo. Por quê, pastor? Porque ela não sabe o que vai acontecer. Mas aquele que está em Cristo, ele tem que ter a consciência do que vai acontecer com ele. Ele tem que saber o que vai acontecer com ele. Mas sabe o que acontece? Eu fico vendo muitas pessoas que frequentam a igreja com medo, porque na verdade a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. É porque a pessoa não vive em amor real. Ela vive em orientações e ensinamentos humanos, mas ela não vive em orientação real. Ela não vive segundo a palavra, porque o Senhor Deus, ele mostrou o que é amor aos olhos dele. Ele falou, aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então quem é a pessoa que ama? É aquela pessoa que procura conhecer quem é Deus, através da Bíblia, o Deus da Bíblia. Então ela examina as Escrituras, ela procura conhecer quem é Deus, e no momento que ela conhece o que diz a palavra de Deus, ela molda a vida dela segundo a palavra. Então ela respeita a palavra em qualquer situação, em qualquer circunstância. É dessa maneira que ela está demonstrando amor a Deus. Ou seja, isso é viver em perfeito amor. Mas só que tem pessoas que, apesar de estar há anos na igreja, não vivem em perfeito amor. Então são assombradas pelo medo. Quando chega um momento desse, quando chega uma situação dessa que nós estamos vivendo, a pessoa que pertence a Cristo, que deveria estar sóbria, tranquila, sossegada, ela se apavora. Ela se apavora, por quê? Porque ela mesma não está vivendo em perfeito amor. A Bíblia não mente, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu até comentava na sexta-feira sobre um obreiro da nossa igreja, que eu fui fazer o velório dele junto com o pastor Jaime. Na verdade, quem foi fazer o velório foi o pastor Jaime, só foi acompanhar. E nós, os filhos dele, os dois filhos dele são pastores. Eu os conheço de muitos anos, tanto ele eu conhecia, como conheço os filhos de muitos anos. E um filho estava contando que
era na parte da tarde, e quem é que quando está com a família toda reunida não gosta de tomar aquele café da tarde, né? Eu, por exemplo, gosto bastante, quando eu estou com todos os meus filhos, a minha família toda, então a gente vai lá, compra aquele pão gostoso, aquele queijo, aquele café, né, gostoso e tal, e fica ali, às vezes, mais para bater papo em volta da mesa do que na verdade, para se alimentar, não é verdade? Então, o que acontece? Foi tomar aquele café da tarde. Filho, vamos ali na mercearia do seu fulano para fazer ali aquela compra do café da tarde. Ele falou, não pai, deixa que eu vou. Eu falei, não filho, eu quero ir. E ele foi com o filho. Chegou lá, cumprimentou lá o seu fulano, comprou as coisas que tinha que comprar. Quando chegou em casa, começou a se sentir mal. Aí ele se sentou no sofá. Se assentou no sofá, olhou para cima e falou, pai, estou pronto. Mas como uma pessoa fica tão tranquila assim diante da morte, pastor? Porque está andando em perfeito amor. Ela sabe para onde ela vai. Ela sabe que aquela hora ela vai adormecer, você compreende? E vai ficar esperando por esse dia. Pelo dia, que dia, pastor? Conjuro depois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Na sua vinda, no seu. Então quer dizer, ele sabe que vai chegar dia, ele vai adormecer, mas vai chegar um dia que ele vai chamar quem está morto para ser julgado, e vai chamar quem está vivo também, porque muitos de nós que pertencemos a Cristo, nesse dia, já não estaremos mais nessa terra, né? O Salomão chega a dizer que tem pessoas que, na verdade, nós passamos mais tempo mortos do que vivos, né? Eu até estava comentando sexta-feira, eu estava pensando em Dom Pedro I, quanto tempo já não está morto? Quanto tempo foi de vida que ele teve? Albert Einstein, quanto tempo não está morto? Quanto tempo de vida teve, né? E aí vai. Quantas pessoas já foram há muito tempo? O próprio apóstolo Paulo, quanto tempo teve de vida? Quanto tempo já está morto fisicamente? Quer dizer, então nós passamos mais, o próprio Salomão que declarou isso, quanto tempo ele teve de vida, quanto tempo ele já não está morto. Mas vai chegar um momento que os mortos vão se levantar, a Bíblia diz, né? E muitos que estarão vivos aqui também serão julgados. Primeiro ele vai chamar aquele que está morto fisicamente, depois ele vai chamar aquele que está vivo fisicamente, e vai julgar, vai se levantar aquela que teve uma vida de prostituição, e vai se levantar aquele que teve uma vida de santidade, vai se levantar aquele que foi genocida, mas vai se levantar aquele que matou um, que matou dois, vai se levantar aquele que fez o bem, vai se levantar aquele que fez o mal. E aí, pastor? Aí ele vai retribuir a cada um segundo o tipo de vida que teve. Então, se nós estamos andando em perfeito amor, ou seja, nós estamos respeitando a palavra de Deus, estamos amando a Deus através do nosso comportamento, através do nosso dia a dia, através do nosso viver, não há por que ter a preocupação. Não há por que ter a preocupação. Por quê? Porque nós vamos passar a eternidade com Jesus. Nós vamos morar numa cidade onde as ruas, elas são de ouro. A Bíblia diz que essa cidade ela é murada. A Bíblia diz que lá não haverá dor, não haverá ranger de dentes. A Bíblia diz que Deus, ele vai sair do trono dele para ser o nosso sol. Ele vai brilhar, ele vai ser o nosso sol, ele vai ser o nosso Deus, e nós seremos o povo dele, e ele vai brilhar diante de nós. Ele que vai nos iluminar. Dor não existirá mais, só alegria, só felicidade, só paz. Mas eu tenho que entender que para morar nessa cidade, eu tenho que ter uma vida correta aqui hoje. Eu tenho que respeitar a palavra de Deus aqui hoje. Se ela diz para não mentir, irmão, a mentira não pode andar nos meus lábios. Se ela diz para não roubar, não interessa, não é o valor. Ah, pastor, isso é besteira, é só uma caneta. Não é o valor, você não está entendendo. É o espírito. É o espírito que leva a pessoa para o inferno, não é a quantidade. Aquele que roubou trilhões ou que roubou uma garrafa é ladrão do mesmo jeito. É o mesmo espírito. É isso que você tem que ter essa compreensão. Eu tenho mostrado a você Romanos 6,16, a quem eu me apresento para servir, esse é o meu Senhor. A Bíblia diz que aquele que se apresenta para servir ao pecado, ele é escravo do pecado ao que ele se apresentou a servir. E se eu fechar os olhos
sendo escravo de um demônio da mentira, eu vou passar a eternidade com ele. Se eu fechar os olhos, sendo escravo de um demônio da prostituição, vou passar a eternidade com ele. Se eu fechar os olhos, sendo escravo de um demônio do engano, eu vou passar a eternidade com ele. Se eu fechar os olhos, sendo escravo do demônio da mágoa, do ressentimento, do rancor, do ódio, eu vou passar a eternidade com ele. Se eu fechar os olhos, respeitando a palavra de Deus, vivendo a vontade de Deus, eu vou passar a eternidade com ele. Então você tem que entender que o teu comportamento, a maneira que você vive, vai definir a tua eternidade. O teu comportamento ecoa pela eternidade, porque a eternidade está aí. Não vai ter um que vai escapar da eternidade. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então nós somos seres eternos, né? O nosso corpo não, ele tem um tempo de duração. Ele não foi feito para ter um tempo de duração, ele foi feito para viver eternamente. Esse corpo que você vê, que nós vemos, que nós podemos tocar, palpar, ele foi feito para viver eternamente. Mas devido ao pecado que Adão cometeu, esse corpo foi corrompido. Então é necessário que esse corpo que veio do pó tornasse ao pó. Eu tenho procurado explicar às pessoas, às vezes as pessoas não entendem, pastor, eu aceitei Jesus, né? Mas ainda eu sinto vontade de fazer o que é errado. Por quê, pastor? Porque você foi transformado em parte, você não foi transformado totalmente ainda. O que significa isso, pastor? Que você até nasceu de novo, mas você ainda mora naquele corpo corrompido. Essas vontades, elas só desaparecerão de fazer o que é errado. Essas tentações, elas só deixarão de existir, de fazer o que é errado. Quando, pastor? Quando você trocar de corpo. E para trocar de corpo tem que morrer fisicamente. E quando o Senhor Jesus chamar você, então Ele vai te dar um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que vai ser eterno. É a tua casa, é a tua mansão celestial. Mas é preciso que você compreenda que há uma necessidade hoje de um temor, de um respeito à palavra. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas acham que pode fazer tudo, que Deus perdoa tudo, que Deus entende tudo. Não é bem assim. São orientações e ensinamentos equivocados, às vezes com intenções até escusas. Nós temos que compreender a verdade, mas também tem aquela pessoa que ela não quer a verdade, ela não quer. Eu não canso de contar um caso que eu vi acontecer aqui em Piracicaba. Mas por que eu repito? Por que eu repito tanto? Porque tem que ser exemplo para mim e para você. Nós temos que aprender. A Bíblia diz que tudo que ficou escrito para nosso exemplo. Para nosso exemplo. E nós temos que prestar atenção nas coisas que acontecem à nossa volta. Tem pessoas que sofrem passando por tribulações e dores. Tem pessoas que são transformadas passando por tribulação e dores. E tem pessoas que estão transformadas vendo o sofrimento dos outros. Você não pode ser aquela pessoa que é transformada pela dor. Você tem que ser aquela pessoa transformada pela sabedoria. Eu já vi que pisar ali quebra o pé. Por que eu vou pisar ali? Eu já vi que ele pisou ali e o casamento dele se destruiu. Por que eu vou pisar ali? Eu vi que ele pisou ali e foi a bancarrota. Por que eu vou pisar ali? Então está ali um exemplo do que aconteceu. Então eu vou ser uma pessoa sábia, eu não vou ter o mesmo comportamento, que eu sei que tem risco daquilo acontecer comigo também. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter entendimento. Mas como eu dizia, tem pessoas que elas não querem a verdade, elas não querem. São pessoas que elas querem alguém que diga a elas aquilo que elas acham que é correto, aquilo que elas acham que tem que ser. Eu me lembro bem que uma mulher me telefonou, aqui da igreja, me telefonou, me dizendo: pastor, eu estou perturbado, eu estou com medo, eu estou isso e aquilo, e foi enumerando várias situações. Eu falei: mas a senhora frequenta as minhas reuniões? Ela falou: eu frequento, porque tem pessoas que na verdade eu nunca vi aqui na igreja. Por quê, pastor? Ela nunca veio numa reunião minha. A pessoa seguramente sabe que eu estou domingo pela manhã, ela sabe que eu estou domingo às 18 horas, ela sabe que eu estou quarta-feira à noite, ela sabe que eu estou sexta-feira, mas só que não, ela vem no horário que sabe que eu não estou, né? Então na verdade eu nem, se encontrar na rua: ô pastor, ela me conhece, mas eu não, ô pastor, tudo bem? Mas nem sei quem é. E eu estou há 3 anos aqui. Por quê? Porque são pessoas que fogem, elas não querem ouvir a verdade, elas querem alguém que fale a elas aquilo que elas acham melhor. Aí eu falei para ela: mas a senhora frequenta as minhas reuniões? Ela falou: eu frequento, pastor. Eu falei: não, mas tem algo errado.
não pode ser assim. Eu falei, faz o seguinte, vem, assiste o culto, depois do culto eu atendo a senhora. E ela veio, assistiu o culto. Eu não sabia quem era. Essa semana mesmo, uma senhora, amiga minha, que eu tenho muito carinho por ela, ela trocou o telefone, e ela falou, ó, meu número novo. Eu falei, mas quem é que está falando? Sou eu, mas eu quem? Porque não aparece foto, não aparece nome, não dá para saber quem é. Aí depois que ela falou para mim, sou fulano de tal, eu falei, claro que eu sei quem é. Mas tinha que saber, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa conversa, se ela não se identificar, não dá para saber quem é. E essa mulher conversou comigo, ela não se identificou, só falou que era uma pessoa da igreja. Quando ela veio conversar comigo, aí eu vi quem era. Eu vi que era realmente uma senhora que aparecia uma vez por semana na igreja, mas aparecia. Coisa que eu condeno, pastor, condeno, irmão. É ruim para você, é prejuízo para você. Você acha que não seria para mim uma coisa, naturalmente falando, boa, fazer uma reunião por semana só e pronto? Mas não é uma coisa boa, é uma coisa que vai te prejudicar muito, vai te prejudicar no crescimento, no conhecimento, vai te prejudicar na comunhão espiritual com Cristo, vai te prejudicar muito. Você tem que entender que o relacionamento que você tem que ter com Deus é relacionamento. Não dá para falar que Ele é o meu Deus sem relacionamento, é relacionamento. Relacionamento dá trabalho. Construir uma amizade, construir um relacionamento dá trabalho. Por quê? Porque eu tenho que dar atenção para aquela pessoa tem que dar atenção para mim. Eu tenho que ter disponibilidade para aquela pessoa tem que ter disponibilidade para mim. Se você é uma pessoa que você não tem disponibilidade para Deus, como é que Ele é teu Deus? Você não tem disponibilidade para conversar com Ele, para aprender dEle, para andar com Ele, como é que faz? E isso não adianta. O amor entre eu e você, ele não vai surgir se eu te encontrar uma vez cada 15 dias, cada 20 dias. Agora, se eu encontrar você todos os dias, a gente começar a conversar, a gente começar a se conhecer, vai existir amor entre nós. Então, você quer aprender a amar a Deus, você tem que ter comunhão com Ele diária. Você quer que Deus te ame? Eu quero, pastor, comunhão com Ele diária. Ele já te ama coletivamente. Ele deu Jesus para morrer. Ele te ama coletivamente, mas eu estou falando de intimidade. Você não conhece a Bíblia? A Bíblia fala sobre uma pessoa que Jesus amava. Ou seja, por quê? Porque aquela pessoa amava mais a Ele. Era um dos discípulos. Segundo a Bíblia, era João. Então você tem que entender que você tem que ter essa proximidade. E aí eu vi que era uma pessoa que vinha uma vez na semana na igreja, domingo à tarde, ela estava sempre aí. Aí eu peguei e falei, olha, ela estava com uma criança no colo, junto com uma jovem de uns, sei lá, uns 20, 23, 22, 23 anos, e uma criança de 3 meses, mais ou menos. Porque também tem aquela pessoa que você vê na igreja e de repente ela desaparece 3, 4, 5, 6 meses, aí aparece de novo, né? Estou cansado de ver pessoas assim, aqui e em muitos outros lugares que eu já passei. E aí eu comecei a conversar com ela e a criança me incomodou, mas não é porque eu não gosto de criança, é porque eu precisava de fazer uma oração por ela, e ela com a criança no colo, eu estava vendo a situação dela, ela é uma pessoa que ia manifestar com um demônio, e ela com a criança no colo, não tinha como fazer. Eu falei, dá o filho da sua filha para ela segurar. Ela falou, não é filha dela não. Eu falei, não. Ela falou, não, é minha filha. Eu falei, e cadê o seu marido? Ela falou, não, eu não tenho marido não. Eu falei, é por isso. Eu falei, é por isso que a senhora está perturbada. É por isso que a senhora vive depressiva, angustiada. A senhora não respeita a Deus. A senhora não sabe que não pode ter vida conjugal sem ser casada? A senhora não despreza a palavra de Deus. É por isso que a senhora está atormentada. A senhora está perturbada. Aí alguém vem e fala assim, pastor, mas quando eu não era de Jesus, eu pintava e bordava, eu não sentia nada, pastor, porque você estava morto. Quem está morto não sente nada. Aí às vezes você fala, meu filho faz, pinta e borda, tá tranquilo, sossegado, porque ele está morto. Quem está morto não sente nada. Eu já conversei com Deus sobre isso. Eu falei, Deus, eu não sei como é que essas pessoas conseguem ver dessa maneira. Ele falou, mas o morto não sente nada. No momento que você passa a ter vida, aí você começa a sentir as coisas. Aí o adultério, a prostituição te perturba. Aí o pecado te perturba. Por quê? Porque o teu adversário começa a ter acesso a você. Porque você era escravo dele antes, você estava morto, você não tinha sentimento nenhum. No momento que você passou a ter vida, aí sim você começa a sentir. Aí eu falei para ela, é por isso.
Eu falei, vocês conhecem, porque se a senhora está na igreja há tanto tempo, igual a senhora está me falando, a senhora sabe que não pode. O Senhor Deus, Ele abomina a prostituição. Você viu ela na igreja mais? Porque eu nunca mais vi. Tem pessoas que assim, elas não querem ouvir a verdade. E se você falar algo que elas estão fazendo que é errado, que elas não concordam, a primeira coisa que elas fazem é procurar uma outra igreja, porque elas não querem. Só que tem um porém. Nesse dia aqui, não vai ter como fugir para lugar nenhum, não. Não vai, não. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que algumas pessoas procurarão cavernas para se esconder, mas não vai adiantar tentar se esconder, não. Não vai tentar fugir, não. Aquele pastor que hoje você vai lá, ele acolhe você com a tua mentira, com a tua prostituição, com o teu engano, com a tua fofoca, com a tua desonestidade, que vem para você e fala, não, é que eles não sabem o que é amor. Quem não sabe o que é amor é ele. Porque no amor não há engano. No amor não há engano. Quando você ama uma pessoa, você é sincero com essa pessoa. Você é verdadeiro com ela. Porque se você engana essa pessoa, o fim dela vai ser destruição, vai ser sofrimento. Como que eu posso estar dizendo que eu amo você se eu sou omisso? Se eu concordo com o teu pecado? E eu sei que isso vai destruir você eternamente. Quem ama não mente, quem ama não engana, quem ama não trapaceia. Quem ama é honesto, quem ama é verdadeiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Presta atenção. Conjuro, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os na sua vinda. É na vinda dele que isso vai acontecer. Na sua vinda, no seu e no reino dele. Vai ser na vinda dele e no reino dele. Lá, se você ler o livro de Hebreus, eu estudei o livro de Hebreus quarta-feira, é maravilhoso o livro de Hebreus. Você vai ver que o Senhor Jesus, primeiro, ele se apresentou para se sacrificar por mim e por você. Ou seja, ele veio para ser o sacrifício por mim e por você. E agora ele vai voltar. Para quê, pastor? Para nos salvar. A salvação, ela ainda não foi confirmada na vida de ninguém. Ninguém. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Olha a posição do verbo. Será salvo. Não foi confirmado na sua vida não, pastor? Para mim ser salvo, eu tenho que permanecer até o fim andando com Cristo. Essa é a verdade. Isso é para você também, isso é para qualquer um. Então preste atenção, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos na sua vinda e no seu, é no reino dele. Lembra que eu tenho explicado para você que o Senhor Deus, de uma maneira bem simples, bem popular mesmo, que o Senhor Deus estava lá no céu. Imagina Deus no céu. Aí ele vem, Jesus, vem cá. Aí Jesus vem. O negócio é o seguinte, quero salvar o homem. Eu amo o homem. O negócio é o seguinte, eu procurei nos 4 cantos da terra, Jesus, olha, eu olhei, não encontrei ninguém. Eu quero te fazer uma proposta. Pode falar, Senhor. Você vai ser o cordeiro, o meu cordeiro. Você vai ser o chamado cordeiro de Deus. Você vai descer e vai ser o sacrifício por essa humanidade que eu amo tanto. Preste atenção, Jesus. Tem recompensas. Qual é, Senhor? Eu vou te dar um nome acima de todo nome. Eu não sei como Deus chamava ele antes, porque Jesus foi um nome que Deus deu. Era o nome de Deus e Deus deu a ele, Jesus. Um nome chamado Jesus, aonde todo joelho se dobrará aqui no céu. Os anjos te adorarão na terra e no mundo dos mortos, ou seja, embaixo da terra, no mundo dos demônios. Todos os joelhos se dobrarão diante de você. Jesus, tem mais. O que é, Senhor? Está vendo aqui? Do meu lado direito, vou colocar um trono para você sentar do meu lado. Mas Jesus, tem mais outra coisa. O que é, Senhor? Você vai ser chamado meu filho. A Bíblia diz que a nenhum anjo Deus chamou de filho, somente a Jesus. Você vai ser chamado meu filho. Tá certo, Senhor. Tem mais, Jesus? Ele tem mais? Tem mais. Eu vou dar um reino eterno para você. Um reino que nunca mais terá fim. Puxa vida, Senhor. E quem são os súditos desse reino? Aqueles a qual Deus dá a ele. E a marca que eu pertenço a Deus é o Espírito Santo habitando dentro de mim. Se você não foi dado a Jesus, você não pertence ao reino dele. Você não pode entrar no reino dele. Aquele que não tem o Espírito de Jesus, Romanos 8:9, aquele que não tem o Espírito de Jesus, este tal não é dele. Se não tem, busque, porque ele diz que daria o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedisse.
chega para ele de todo o coração, fala: Senhor, eu não tenho o Espírito Santo morando em mim, eu preciso que ele more em mim, me encha com a presença do Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Em nome, pede, aquele que pede recebe. Você compreende, sim ou não? Então ele vem para o reino dele, buscar os súditos dele. Ele vem, conjuro depois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele veio por quê? Porque ele veio para buscar os súditos dele. Que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Esse insista é para, ou seja, convença as pessoas. Insista em falar de Jesus para o seu filho, de maneira sóbria, de maneira sábia. Busque a Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça: Jesus, minha mãe está chegando no final da vida, está com 80, ela vai pancada a ela, até hoje ela não quer saber do Senhor. Jesus, eu não tenho tido sabedoria para levá-la a ti, me dá sabedoria. O Senhor me fez uma promessa, o Senhor diz: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo toda a tua casa. Eu não quero que a minha mãe morra sem a salvação. Jesus, me dá sabedoria, e Ele vai te dar a palavra certa, vai te dar a maneira certa, vai te dar o momento certo. Me lembrei até de uma conversa com o missionário Soares, e o missionário Soares disse que um rapaz o procurou, dizendo que a mamãe dele era uma pessoa bem religiosa e não queria saber de Jesus de jeito nenhum, e ele não sabia mais o que fazer, porque cada vez que ele ia falar de Jesus, a mãe vinha soltava os cachorros em cima dele. Aí o missionário deu uma orientação para ele, vindo do Espírito Santo, falou: o negócio é o seguinte, em vez de você falar diretamente com ela, quando você chegar na sua casa, começa a comentar entre você e sua esposa o que aconteceu na igreja, como foi o culto. Por quê? Porque a curiosidade vai aguçar e Deus vai falar com ela. E foi assim que aconteceu. Num belo dia, ela veio e falou: filho, me leva para essa igreja aí, você vai, que eu quero esse Jesus que você quer. Então peça a Deus sabedoria, insista, presta atenção nisso, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, que pregues a palavra, a tempo e fora, insista, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, porque às vezes a pessoa ela não entende que é necessário repreender. Quer ver? Eu vou ler numa linguagem aqui, a linguagem de hoje, vai ficar fácil para você. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja tempo certo ou não. Procure, repreende. E às vezes é preciso, irmão. Às vezes é preciso. Essa senhora, ela não aceitou a repreensão. Ela ficou revoltada. Por quê, pastor? Porque ela queria que eu falasse: irmã, que bonitinho. Deus entende, viu, irmã? Ela entende que a irmã estava solitária, né? Precisou de arrumar um homem, né? Deus entende. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que não pode se conter, se case. Se case. Arruma um homem para você, que é de Deus, que é transformado. Case-se com ele e viva feliz. Porque Deus não quer que ninguém viva infeliz. Deus quer que você tenha prazer, mas com o teu marido, não com o marido da vizinha, não com um cidadão qualquer que você encontrou na rua aí e foi para a cama com ele. Deus quer sim que você tenha uma vida feliz com o seu marido, e se torna meu marido se eu me casar com ele, se torna minha esposa se eu me casar com ela. Se não houve o casamento, não é meu marido. Não é. Uma outra coisa que eu vi aqui, uma senhora vivia amaziada há 33 anos aqui, 33 anos, e me procurou. Eu falei para ela: a senhora está em prostituição há 33 anos. Ô pastor, eu falei: tá. Porque prostituição aos olhos de Deus não é só isso que a gente vê por aí, não. Alguém vendendo o corpo por dinheiro. Prostituição aos olhos de Deus, eu começo a namorar uma moça, sou solteira, ela é solteira, daqui a pouco eu estou tendo uma vida com ela como se ela fosse minha mulher. Isso é prostituição.
Aí não dá certo com ela, tá bom, arruma a Joaquina. Daqui a pouco estou tendo vida conjugal com a Joaquina. Isso é prostituição. É prostituição. Fornicação. Dependendo do caso, chegar perto pode ser até um adultério. Porque a Bíblia diz que aquele que se une a adúltero se torna um só com ele. Que se une a prostituta, torna-se um só com ela. Se eu começar a sair com um homem que é casado, ele está cometendo adultério. Eu não, pastor, eu sou solteira. Você é adúltera também. Se unir com um adúltero, você é adúltera também. E quem é que você está se metendo aí num casamento que não é teu? O que você está se metendo entre um casal aí? Você vai pagar um preço alto aí com esse negócio aí. E se meter com um homem casado. E se meter com uma mulher casada, você vai pagar um preço alto. Isso não é brincadeira não. É coisa séria. Nós temos que abrir os olhos. Respeitar a palavra. Então quer dizer, aí eu falei, não, mas está errado, tem que casar. Não pode, 33 anos. Mas pastor, quando eu fui morar com ele, eu era pura. Ele era puro também. Eu falei, ótimo, maravilha, mas isso não, uma coisa não justifica a outra, irmão. Inclusive, às vezes alguém comete um erro, o outro vai e comete um erro pior. Mas eu só errei porque ele errou, mas um erro não justifica o outro. Não é porque minha mulher me traiu que eu posso trair. Não é porque meu marido me traiu que eu posso trair. Quer dizer que o diabo usou minha mulher, eu vou deixar agora ele me usar? O diabo usou meu marido, agora eu vou deixar ele me usar? Não. Infelizmente meu marido me traiu, não devia ter traído. Se eu tenho condições de perdoá-lo, eu vou perdoar e vou continuar com ele. Se eu não tenho condições de continuar com ele, eu vou perdoá-lo, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Pronto, simples assim. Mas nós temos que entender que nós temos que respeitar a palavra em todos os parâmetros da nossa vida. Bom, 33 anos, você viu ela mais? Eu não vi mais. Mas por quê, pastor? Porque não quer aceitar. Não quer aceitar. Ela falou, não, mas a pastora fulano de tal falou que não tem problema não. Que pelo tempo que a gente está, Deus já aprovou. É mentira. Quer dizer que eu estou roubando há 35 anos, agora eu posso roubar, porque Deus já aprovou, faz tempo já que eu roubo. Eu uso cocaína já há 35 anos, agora Deus aprova, porque faz tempo que eu uso cocaína. Quer dizer, o tempo faz com que o errado se torne certo? O tempo faz com que o errado se torne certo? Não, não faz. Não faz. Está errado, está errado. Tem crimes que a nossa lei prescreve. Dependendo do tempo, já não tem mais como a pessoa ser condenada ou julgada por aquilo. Prescreveu. Pecado não prescreve. Passa 50, 100, 200, 500, ele está lá. Pecado só deixa de existir com confissão. Não tem outro jeito. É coisa séria. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você com toda firmeza. Ele estava sendo duro com ele. Ele falou, presta atenção, não estou brincando com você não, Timóteo. É para você fazer isso que eu estou falando, com toda firmeza. É o seguinte, por causa da vinda de Cristo, porque Cristo está voltando, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer. Eu vou te falar uma coisa para você. É mais fácil você convencer uma pessoa com o teu comportamento do que com as tuas palavras. Pastor, eu falo com meu marido, ele não quer saber de Jesus. Muda o comportamento para você ver. Para de ser aquela mulher rixosa, aquela mulher chata, fica perturbando o cara por causa de um copo em cima da pia que ele deixou, né? Ou por causa de uma toalha que ele colocou lá na cama. Para de ser aquela mulher chata que fica brigando no pé. O cara não pode olhar para o lado, que você já acha que já está acontecendo alguma coisa errada. Ninguém aguenta. Lá no livro de Provérbios, capítulo 30, se eu não me engano, a Bíblia fala sobre 5 coisas que a terra não suporta. Uma delas é mulher que arruma casamento e é rixosa. Ninguém aguenta mulher chata. Ninguém aguenta. Não tem casamento que aguenta mulher perturbada, mulher ciumenta, mulher controladora. Ninguém aguenta. Então, pastor, mas é que não sei o que acontece. O que acontece é que você precisa de um tratamento. Ou um tratamento espiritual, ou um tratamento com um psicólogo. Eu acredito, na verdade, que o ciúmes é um demônio. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes, quer dizer, é demônio. Porque ciúmes é medo, é insegurança, é medo de ser comparada, é medo de ser trocada,
é medo de ser abandonada. Ciúmes é medo, é demônio. Você não deve aceitar isso em você. Eu era ciumento? O senhor era, pastor? Eu era. Você sabe que eu era ciumento? Porque eu achava minha mulher linda e acho até hoje, né? Eu acho ela linda. Ontem eu estava falando para ela, eu olhei para ela e falei, você é linda. Para mim ela é linda. Eu acho ela linda mesmo. Então eu não me achava tão bonito assim. Agora hoje eu olho no espelho e falo, rapaz, você é um nego bonito também, viu? E eu ficava preocupado, eu falava, nossa, mas ela é muito bonita. E eu ficava com medo de perder. Aí um dia eu estou na reunião e o pastor começa a pregar que o amor não arde em ciúmes. Eu falei, quer dizer que isso que eu sinto não é amor. Eu falei, isso é posse. Eu falei, ela não é um objeto para me sentir posse. Eu falei, não, eu não aceito isso. Eu comecei a combater aquilo. E aí, pastor, acabou. Eu era garoto também, né? Garoto, você é meio inseguro quando você é garoto, você é jovem, você é um pouco inseguro. Eu era garoto também. Acabou. Um dia ela até falou, mas você não me ama, não? Eu falei, cara, que eu amo. Eu falei, você não tem ciúmes, eu falei, porque eu não preciso de ciúmes. Porque eu confio em você, como você tem que confiar em mim. O amor é uma via de mão dupla. Eu tenho que confiar na minha mulher, ela tem que confiar em mim. Agora, como é que você vive se você é aquela pessoa que vive? Você não vai ter paz nunca. Não vai ter paz nunca, o diabo vai estar sempre te atormentando. Você está trabalhando, ela está lá em casa. Será que ela está sozinha? Será que alguém foi lá? Será que alguém está conversando com ela? Aquele vizinho bonitão. Não, para com isso, isso é demônio. Não aceita não. Amém? Amém, não aceita não. Então, quer dizer, o teu comportamento fala mais que as tuas palavras. Por isso que a Bíblia diz que a mulher deve ganhar o marido sem palavras, ou seja, com o comportamento dela. É a mesma coisa, o marido deve ganhar a mulher sem palavras. O homem não pode ser violento. Tem cidadão que eu não sei o que ele usa, se ele usa um sapato ou se ele usa uma ferradura. O cara só vive dando coice. Mas quem é que aguenta? Qual é a mulher que aguenta? Homem que só dá coice, só briga, só xinga, só bate. Não deixa a mulher olhar para o lado. Essa mulher catou o telefone, deixa eu ver. Pelo amor de Deus. Você não viu que é um demônio que está atormentando você e está usando você para fazer a tua mulher infeliz? Porque se você for conversar com ela for honesta com você, ela vai dizer, eu amo você, mas o teu comportamento me deixa infeliz. O teu comportamento me deixa infeliz. Eu não posso ter um comportamento que deixa minha mulher infeliz. Não posso ter um comportamento que deixa meu marido infeliz. Eu não posso ter um comportamento que deixa meu filho infeliz. Só vivo gritando com ele. Só que o filho também não ajuda também, né? É um pangaré na vida também, né? Está na hora de começar a mudar. Ontem eu conversava com não sei quem, eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa a você. A mudança de uma pessoa começa na nossa mudança. Eu quero que a minha mulher mude, eu mudo. Quero que meu marido mude, eu mudo. Quero que meu filho mude, eu mudo. Quero que meu pai mude, eu mudo. Eu sei o que deixa minha mulher triste, eu sei o que deixa meu marido triste, eu sei o que deixa meu filho triste, que deixa o meu pai triste, então eu vou mudar. Amém? Então, repito, volto a dizer, um comportamento, irmão, ele fala mais do que palavras. Procure convencer, às vezes é necessário repreender, irmão. Às vezes é necessário. E eu vou falar uma coisa para você, quando a repreensão chegar para mim, ou chegar para você, seja humilde. Não resista à repreensão. Por quê, pastor? Porque você corre o risco de ficar numa posição muito ruim se você resistir à repreensão. Qual é a posição, pastor? A posição de bastardo. A Bíblia diz que se nós estamos sem repreensão, então logo já não somos filhos de Deus, mas somos bastardos. Porque não há pai que não repreenda o filho que ama. Então a repreensão ela vai chegar. A repreensão aceita. Não seja rebelde não. Não gostei do jeito que falou comigo. Aí vem o diabo do teu lado, porque sempre tem alguém que às vezes é usado pelo diabo. Vamos para outra igreja, Maria. Já conheci já. Aí você vai lá igual retardada atrás dela. Amanhã a tua vida está lá toda arrebentada. Aí depois você vai achar que Deus não te ama. Você sabe que eu estava vendo essas madrugadas aqui, acho que semana passada, acho que foi quarta para quinta-feira. Eu estava vendo Noemi. Você vê que o marido dela tomou uma decisão, né? E está lá no livro de Ruth.
tomou uma decisão. E foram, porque era um período de escassez. Irmão, escassez ou não, eu fico vendo, né? Às vezes a pessoa, não, porque tem um pastor aí agora, abandona a igreja e vai para outro lugar. Irmão, você não pode fazer isso. Você não pode abandonar a cidade porque não está tendo pão, porque não está tendo água. Você não pode abandonar o teu Deus e a tua pátria porque não está tendo pão, não está tendo água. É um momento, vai passar. E eles foram lá para os campos de Moabe. Foram para os campos de Moabe. Dali um tempo, morreu o marido. Dali um tempo, morre um filho. Dali outro tempo, morre o outro filho. Mas a decisão de ir para lá, de quem foi? Do marido dela, pastor, não foi dela. Irmão, a mulher sabe edificar. Veio teu marido agora e fala, o negócio é o seguinte, nós vamos lá para a Bahia, para o Nordeste, vamos embora. Só que você está vendo que é uma furada. O que você faz? Vai brigar com o marido? Ou se você for tola, dobra o joelho, Deus. O Senhor é o Deus da nossa vida. Eu não vou brigar com o meu marido. A tua palavra diz que eu sou o vaso mais frágil. Se eu for bater de frente com ele, quem vai sofrer sou eu. Mas o Senhor é Deus para falar o coração dele. A tua palavra diz que o coração do rei está na mão do Senhor. O Senhor inclina para onde o Senhor quiser. Desperta ele para que ele entenda que esse plano é furado. E a gente não vá para essa situação que vai nos trazer dor, Pai. Pronto. Deus iria ter falado com ele e ele não teria saído dali. Mas, no entanto, tem pessoas que aquilo que eu falei, que são omissas, ou concordam com aquilo que está errado. Aí desculpa o popular, aí dá ruim, aí a pessoa quer ficar revoltada. Teve um momento que essa mulher, ela chegou a falar, Deus está contra mim. Falou, Deus está contra mim. Deus não estava contra ela estava colhendo o que plantaram. Eles saíram de Judá e foram lá para a terra dos Moabitas, os campos de Moabe. Tem pessoa que fica zanzando para lá e para cá, porque ela não está passando por um momento de situação difícil, ela fica zanzando para lá e para cá. Fica na palavra, irmão. Fica na palavra. Deus não está contra ninguém. Deus é amor. Ele não está contra ninguém. Às vezes ele vai corrigir. Às vezes ele vai te dar um puxão de orelha. Às vezes até vai pintar alguns açoites. Mas com o objetivo de consertar você para ter uma vida em paz. Porque ele está vendo que você está se levando por uma situação, por um caminho que vai destruir você mais tarde. Você compreende? Sim ou não? Sim ou não? Pregue a mensagem, é o 2 que eu estou lendo. Pega a mensagem e insiste em anunciá-la, seja em tempo certo ou procure convencer, repreenda, anime. Às vezes é momento de animar. Anime e ensine. Esse tipo de reunião que eu estou fazendo aqui, normalmente eu gosto de reunião mais dinâmica. Esse tipo de reunião é reunião de ensinamento. Pastor, só que é preciso. Você tem que aprender. Você está compreendendo? Ensine com toda a... pastor tem que ser uma pessoa paciente? Tem. O senhor é paciente, pastor? Eu sou. Mas se Deus tem um limite, imagina eu. Deus tem um limite, pastor? Tem. A Bíblia diz dessa maneira: eu não contenderei com o homem para sempre. Você chega uma hora, eu o entregarei ao desejo do seu próprio coração. Ou seja, eu estou falando. A Joaquina teimando. Eu estou falando. Quer saber, Joaquina? Você quer? Vai. Estou falando, você não quer ouvir, Joaquina. Ou seja, Deus tem um limite. Imagina o pastor. Coitado de mim. Tem hora que ele tem que falar, irmã, o que a senhora quer fazer? É problema da senhora, irmã. Faz o que a senhora quiser. Eu repreendo uma, eu repreendo duas, no máximo 3. Irmão, o horário da reunião é 7. Não é 7h10, não é 7h20, não é 7h50. Eu vou te repreender dá uma bronca. No bom sentido da palavra, dá uma bronca. Na segunda vez, eu não vou te dar bronca mais não. Eu já falei com você. E aí, pastor? Faz o que você quer. Eu te falei. Eu te orientei. Agora não conte comigo para apoiar os teus erros, que eu não vou apoiar. Não vou rir para você no erro, na falha. Já conversei com você. Igual, por exemplo, a pessoa decide que, pastor, o pastor tem que ir atrás da ovelha. Bom, se fosse ovelha, você falaria com ela uma vez só, ela te ouviria. Porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Você não veio, irmã? Estou te vendo. O que está acontecendo?
Aí, pastor, irmã, a senhora falou, mas eu não vi a senhora. Não procuro mais. Não, pastor. Mas pastor tem que ser paciente. Eu fui. Cada um tem o seu limite. Eu fui. Para mim te procurar de novo só se Deus mandar. Esses dias eu estava fazendo um culto aqui. Eu tive que orar com uma pessoa fortemente. Ela estava em perigo espiritual mesmo. Orei pesado. Chamei a pessoa para conversar. Na semana a pessoa conversou comigo que ia mudar a atitude. Eu vi que não mudou. Não fala mais nada. Não, pastor. Por quê? Pastor, já falei. Irmão, nós temos que acordar. Nós temos que respeitar a palavra. Amém, Jesus? Você está entendendo sim ou não? 3 para terminar. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro. Tem tradução que fala sã doutrina, porque doutrina é tipo de ensinamento. E tem ensinamentos que são de Deus e tem ensinamentos que não são de Deus. Tem ensinamentos que são de homens. Você quer mais? Tem ensinamentos que são de demônios. Como que eu sei que é de Deus, pastor? Porque é baseado na palavra, está de acordo com a palavra. Por isso que você tem que ser como os bereanos. A Bíblia diz que os bereanos, está lá no livro de Atos, depois você vê. A Bíblia diz que os bereanos, eles se diferenciavam dos outros povos. Por quê? Porque quando o homem de Deus estava pregando, eles estavam atentos. E mais, eles eram pessoas que tinham um hábito maravilhoso. Qual é, pastor? Examinar as Escrituras. Você tem que ser aquela pessoa que examina as Escrituras. Se eu chegar aqui e falar, como eu falei aqui, de várias situações, você pode não ter tido a revelação, mas você conhece o texto. Você sabe do que eu estou falando. Quando eu falei dos campos de Moabe, quem é que foi que saiu? A pessoa que examina a Escritura, ela sabe que foi um homem chamado Elimeleque. Ela pode até não lembrar o nome na hora, mas ela sabe que foi o marido daquela mulher, que se intitulou Mara a Amarga, que morreu os 2 filhos dela e encontrou uma moabita que se tornou filha dela, que o honrou, que adorou o Deus dela. Por quê? Porque você examina as Escrituras. Você sabe de quem? Outro dia eu estava brincando com um amigo meu, e era aniversário dele, né? Foi aniversário dele. Ele falou, não, mas a semana inteira. Eu falei, você está parecendo uma sueira, irmão? Há uma pessoa que não conhece, que não examina a Escritura, sueiro. Mas do que será que ele está falando? Estou falando de um homem, que a festa dele durou mais de 6 meses. Quer dizer, mas a pessoa que examina a Escritura pode não ter revelação, mas ela leu, ela sabe, ela conhece. Então, se eu chegar aqui e falar para você algo que não é de acordo com a palavra, se você é a pessoa que examina as Escrituras, você vai olhar e vai falar o quê? Não é isso não. Ele está falando aí que ressuscitou Abel. Pelo que eu sei, Abel morreu. Eu não vou discutir com ele, mas eu sei que o irmão dele não ressuscitou ele não, que o irmão dele matou ele a pedrada, tirou a vida dele. Mas não examina, tem que examinar. Se você não examinar as Escrituras, você corre o risco de ser levado pela mão por qualquer um. Por qualquer um. E tem pessoas que usam a palavra de Deus de uma maneira distorcida, de uma maneira fora do contexto, para poder enganar as pessoas. Não, o que ele falou está escrito mesmo, mas é daquela maneira. Mas se você não leu, se você não examina, você não vai saber se é daquela maneira. Vai engolir gato com lebre. Tem que procurar as Escrituras, tem que conhecer, tem que entender, tem que ler o texto, o contexto, entender sobre o que está falando, como está falando, qual é a intenção do Espírito Santo naquilo ali. Tem que procurar entender, mas para isso tem que examinar as Escrituras. Mas passa a semana toda sem pegar a Bíblia. Quando pega 10 minutos. É que deu sono, pastor. Começa a ler, me dá sono. Começa a ler, dá sono quando é Bíblia, né? Porque se for um assunto picante lá, você está lendo uma fofoca lá, e a Maria, ficou sabendo? Não dá sono, né? Tudo aquilo que não agrada a carne, ela vai procurar rejeitar. A oração não agrada a carne, ela vai procurar rejeitar.
Levantar para vir à igreja não agrada a carne, ela vai procurar rejeitar. Mas chama o seu filho para vir à igreja 6 da manhã. Eu não quero ir na igreja hoje, mãe. Chama o seu filho 5 da manhã para ir para a praia. Ele acorda 10 para 5. Aí alguém está falando, eu não sou assim, pastor. Mas não é você, eu estou falando de um exemplo só. Amém? Presta atenção, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando eu estiver pregando aqui, eu não estou falando de você. Eu estou falando de uma maneira generalizada, um exemplo. Amém? Porque toda regra tem exceção. Normalmente, uma mulher negra, vou dizer dessa maneira, ela gosta muito de vermelho. Mas tem aquela que não gosta. A maioria gosta, mas tem aquela que não gosta. Ou seja, toda regra tem as suas exceções. Tem aquele filho que você chamar ele 5 da manhã para ir à praia, ele vai reclamar. Se você chamar ele 10 da manhã para ir à praia, ele vai reclamar. É cada uma de um jeito. Mas na grande maioria, esse é o comportamento natural. Você chama para uma balada, pode ter certeza que tudo quanto é jovem vai querer ir. Você chama para fazer uma vigília de oração, vai acontecer igual aconteceu com a pastora que fez um trabalho com todo carinho para os jovens essa semana. Tinha que catar esses jovens, dar uma bronca bem dada neles. Fez um trabalho com todo carinho para esses jovens, apareceu 4 jovens aí para participar do cinema dela. Aí depois não faz mais nada, fala, lá não tem nada, sabe? A gente vai, não tem nada. Mas não tem, você está desprezando o que tem. Tem que catar, arrancar a orelha dele do cara. Se esforçou, fez com todo o amor. Isso daí tem custo. Ela não pediu para mim. Se ela não pediu para mim, ela colocou do bolso dela. Aí você despreza o esforço, a dedicação de alguém que está te amando. Tem que tomar cuidado. Pois chegará tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. A pessoa não quer. Ninguém quer ouvir sobre inferno. Tem pregador, rapaz, esse cara ele só pode ser influenciado por Satanás, não tem outra coisa para falar. Para chegar a falar para a pessoa que não existe inferno. Irmão, então Jesus é mentiroso. Porque a pessoa que mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus. Cata aí, leia a Bíblia. A pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Foi a que mais falou. Mas a pessoa não quer ouvir que se ela não levar a sério, ela vai para o inferno. E vai mesmo. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser quem for. Você acha que não, para aí. Sou pregador há 35 anos, Anjo, vai conhecer a minha história, Anjo. Sou pregador. Por ser pregador, mas o senhor foi pregador, mas o senhor mentiu, o senhor adulterou, o senhor roubou, o senhor matou, o senhor me enganou. O senhor vai para o inferno. Não. Eu estou imune, sou pastor, eu posso ir para o céu. Não existe isso, não. Anjo, peraí, vê direito. Sou patrocinadora, estou na lista lá. Tem até carteirinha. Vai para o inferno com carteirinha e tudo. Você que não respeita a palavra de Deus para você ver, não. Eu que não respeite a palavra de Deus, não. O inferno é real. Vai para o inferno. E não é o pior lugar do inferno, não. Porque o inferno é a casa do diabo. Essa casa dele vai ser jogada num lago que arde com fogo e enxofre eternamente. Está pensando que é brincadeira? É coisa séria. Pois vai chegar tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios. Eu digo que esse tempo já chegou. A pessoa não quer. Ela quer fazer o que ela quer e acabou. Só que ela esqueceu que Cristo morreu por ela para que ela não mais vivesse para ela, mas para que ela vivesse para Ele, que morreu e ressurgiu por ela. Mas não, ela quer viver do jeito dela. Não é assim que funciona. Você quer viver do seu jeito, você pode. Existe o chamado livre-arbítrio, a liberdade de escolha, mas só que você tem que entender. Você plantou, você vai colher. Você tem que entender isso aí. Não adianta depois falar que Deus está contra você, e Deus não tem nada a ver com as suas escolhas, não. Ele diz, acorda minha amiga que está dormindo do seu lado aí. Ele diz, hoje eu apresento diante de você o caminho do bem e o caminho do mal. Aí ele pega e explica, escolha pois o do bem, para que você viva, e a tua descendência viva também. Mas a pessoa ela é atraída muitas vezes pelo desejo da carne dela, ela não respeita o que Deus fala com ela. Ela quer fazer o que a carne dela quer fazer, né? Eu fico vendo muitas pessoas, até às vezes pessoas importantes aí, né? Pregadores importantes, né? Recitar a frase do Roberto Carlos, né? O importante é que emoções eu vivi. Vai nessa. Isso daí era para jovem guarda que se destruiu todo na droga, na prostituição. Vai nessa. Vai.
Importante que emoções você viveu, hein? Vai passar a eternidade no garfo do capeta depois. Vai nessa. É os seus próprios desejos, ponto. E arranjarão para si mesmos uma porção de mestres, de pastores, que vão dizer a elas o que elas querem. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas ou fábulas, ou seja, histórias inventadas. Lendas, fábulas são histórias inventadas. Irmão, eu tenho que ficar com a palavra. Se eu tenho que me consertar em algo, eu vou me consertar. Se eu tenho que abrir mão de algo, eu vou abrir, por mais difícil que seja. Se a tua mão direita te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Ou seja, às vezes é algo que vai te causar dor. Não é para você arrancar o olho nem cortar a mão, não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não, o pastor mandou, dá o garfo lá, mulher, o garfo acho que é mais fácil. Não é nada disso. Tem coisas na Bíblia que são figuradas, de maneira figurada, para você interpretar. Ou seja, isso aqui quer dizer o seguinte, que mesmo que seja algo que te causa dor, mesmo que seja algo que te causa sofrimento, mas está te levando para o inferno, tá? Tira. Tira. Mas eu amo tanto essa mulher, tira. Eu amo tanto esse homem, tira. Eu amo tanto, tira. Mas vai doer muito, tira. É melhor sentir a dor agora, que vai momentâneo. Momentâneo, pastor, faz 70 anos e eu nunca esqueci ele. Mas só que comparado à eternidade, o que é 70 anos? É momentâneo. É um breve momento. Então é melhor sentir a dor agora momentâneo do que passar uma eternidade no sofrimento e na dor. Irmão, o recado de Deus para você, para abreviar tudo isso aqui, para resumir tudo isso aqui que eu falei, tudo, viva o que Deus manda, não o que você quer, tá bom? Que Deus fale mais ao seu coração. Você que está em casa, um forte abraço, que a bênção do Espírito Santo esteja com você. Não se engane não, não tem aquela pessoa, não existe aquela pessoa que vai estar livre desse dia, do dia que Jesus vai vir com o reino dele, para chamar de volta os vivos e os mortos. Ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Não vai ter fama, não vai ter nome, não vai ter... Ou o teu nome está no livro da vida ou não está. É desse jeito. É desse jeito, pastor, é desse jeito. Não fica se enganando. Ah, não é assim, não entra nessa não. É sim, sim, não. Respeite a palavra. Você vai ver a glória de Deus. Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau.